No vídeo de hoje, você vai entender como pagar tributos de forma correta e com economia. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no canal da Farma Contábil no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Descomplica Farma. Aqui você encontra conteúdos que descomplicam o dia a dia da sua farmácia e da sua drogaria. Mas para isso você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É de graça, não te custa nada. Dessa maneira você sempre será avisado quando a gente publicar um conteúdo novo. E este vídeo também está disponível em formato podcast, se você preferir. Hoje vamos conversar sobre como pagar imposto de forma correta e com economia, que é o melhor dos mundos. Quem descomplica esse assunto é Giovanni Coelho, especialista em tributação e pricing da Syntax, uma empresa que hoje é referência no varejo farmacêutico. O Giovanni é muito famoso, eu estou muito feliz com a sua presença aqui no canal. Giovanni, muito obrigada. Obrigado você, Viviane, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer sempre colaborar com essa parte tributária que gera realmente impacto para quem trabalha com farmácia, tá? Vamos lá. Sei que você está curioso, curiosa, mas antes, deixa o seu like nesse vídeo de uma vez para você não esquecer e compartilha com todo mundo, porque eu tenho certeza que tem muito empresário que quer pagar imposto de forma correta, porém com economia, para ficar com mais dinheiro no caixa da empresa, né, Giovanni? Bom, eu quero começar esse papo já te perguntando qual a importância do cadastro para o pagamento correto dos impostos, o cadastro de produtos. Volta e meia, em alguns programas, eu passo sobre esse assunto e a gente sabe que o cadastro é muito importante. Eu queria que você explicasse por quê. Então, acontece muito sim, Viviane. Muita gente, muitas empresas não dão importância para o cadastro de produto. Por que não dá importância para o cadastro de produto? Acha que pode contratar qualquer pessoa e colocar ali no cadastro. Então, vou dar um exemplo para você. Dentro dos cargos que hoje existem, né, analista, gestor, então existe assim o estagiário. Então, muitas vezes a pessoa contrata um estagiário para fazer o cadastro, achando que não vai gerar nenhum impacto. Por outro lado, tem muita gente que contrata ainda menor aprendiz e coloca lá e fala, é só fazer o cadastro. Então, quando você faz o cadastro errado, é tudo uma bola de neve. O que acontece? Vou só te dar um exemplo. Com relação a medicamentos, que é o que a maioria das farmácias vendem no mercado hoje, os medicamentos têm uma tributação, por exemplo, de PIS e COFINS, tá? Que pode ser monofásico, né? Então, que o pessoal chama assim, ó, lista positiva, então que só a indústria, ninguém da cadeia precisa pagar PIS e COFINS. Depois você tem o lista negativa. O que é o lista negativa? É monofásico, só a indústria que paga. E por último, tem o lista neutra, tá? O lista neutra é quando todo mundo da cadeia tem que pagar. Nesse exemplo, o que aconteceu? Fazendo uma consultoria numa farmácia, vi que o menor aprendiz não sabia, e nas fichas de cadastro, muitas vezes, a própria indústria ou o representante não colocou a lista do produto, por desconhecimento. E aí, o que aconteceu? Eu perguntei para ele, quando não coloca a lista, o que você faz? Ó, Giovanni, se não colei positiva e negativa, eu coloco neutra. Na hora que ele colocou neutra no cadastro da farmácia, eu fui lá na contabilidade e falei, como é que vocês pagam o tributo? Ó, Giovanni, o PIS e COFINS. Giovanni, lista positiva e negativa eu não pago, mas se for lista neutra, eu vou lá e pago 9,25%, tá? Então, o que aconteceu nesse caso? A farmácia estava pagando mais tributo do que deveria, tá bom? Então, e da onde que saiu esse dinheiro que ela pagou? Do lucro dela. Então, ela se esforça tanto para ter lucro, para no final fazer uma besteira dessa e cadastrar errado a lista do produto e pagar errado. Então, isso pode acontecer com o quê? Pode acontecer com ICMS, pode acontecer com PIS e COFINS. Ela pode cadastrar também, Viviane, o produto errado e não contemplar, por exemplo, que tem um tributo ali. Exemplo, quando você compra um dermocosmético de uma indústria, né? Dermocosmético é um produto, quando você compra direto da indústria, ele tem uma coisa chamada IPI, que é só da indústria para o próximo da cadeia, tá? E aí, o que acontece? Quando você não coloca o IPI no seu cadastro, você pode pensar ali que não vai ter
aquele tributo. E você pode formar o preço de venda errado, e na hora que você vai apurar o resultado, não deu o lucro que esperava. Porque você não contemplou o IPI na hora de se calcular o seu custo. Então, por isso que é tão importante o cadastro correto dentro da farmácia. Impacta geralmente no lucro, na competitividade, entendeu? Na saúde financeira da empresa. Não é só você que aprende, não. Eu também aprendo todas as vezes que gravo esse programa, essa aula maravilhosa que o Giovanni está dando aqui. Ele está até usando o quadro dele, gente. Olha que privilégio. Bom, conta para mim aqui nos comentários se você cuida bem do seu cadastro de produtos, ou se você não cuida, como o Giovanni está dizendo, se você delega isso para uma pessoa sem experiência. Você acabou de descobrir o quão importante é fazer o cadastro correto dos produtos para pagar o imposto corretamente, no entanto, sem onerar o caixa da sua empresa e sem reduzir a sua lucratividade. Giovanni, agora eu queria conversar com você sobre um outro fator que também interfere nesse recolhimento do imposto, que é a precificação do produto. O preço do produto, ele tem relação com o valor pago de imposto sobre ele? Queria te ouvir sobre isso. O preço do produto, eu vou até apagar o quadro aqui para a gente começar a falar sobre o preço do produto. Quando você vai calcular o preço do produto, o que você tem que colocar na sua mente? Todas as empresas hoje do Brasil que estão evoluídas têm uma área chamada price. Tá? Então você fala assim, Giovanni, o que é isso, price? O price dentro de uma farmácia, de uma rede, de uma distribuidora, de uma indústria, o que acontece? Ele toma conta da precificação, ele toma conta também da parte tributária e ele toma conta do lucro da empresa. Então, principalmente o lucro. Então, o price, ele é o guardião do lucro. E o que você precisa fazer para você ter um price eficiente, tá? Você ter o guardião desse lucro aqui. Você precisa entender que se eu chegar na sua empresa agora, eu não vou achar como se fosse, imagina ela como um barco, eu não vou achar um vazamento gigante dentro do seu negócio. Mas uma coisa que eu acho em todas as empresas que eu dou consultoria, um monte de buraquinhos, tá? E esses buraquinhos vão minando o sangue da sua empresa, o lucro. Então você tem vários erros dentro da sua empresa. Por isso que você tem que ter um price. Se você é grande, você vai, contrata uma pessoa, desenvolve essa pessoa para ser sua área de price. Pode ter até mais de uma pessoa trabalhando no price. Se você é um negócio menor, o que você precisa? Você precisa identificar dentro da sua empresa quem que tem um perfil de price, tá? Quem que tem um perfil para trabalhar no price. Geralmente é aquela pessoa que gosta de matemática, que gosta de lógica, tá? Que gosta de estudar e entender mais as coisas. Ela pode ser o perfil, ela pode fazer outras coisas, mas ela vai ser o responsável por formar o preço de venda do seu negócio. E quando eu falo formar o preço de venda do seu negócio, quando ela for comprar qualquer produto, o que ela vai entender? Primeiro, ela vai entender qual que é o produto e qual que é a NCM desse produto. Porque a NCM é um código tributário que está vinculado ao produto. Então, a NCM determina qual é a tributação do produto. Então, você cadastrou a NCM certa, aí você vem, qual que é o preço de tabela desse produto que você está comprando, qual que é o desconto que você está comprando e qual que é o seu preço de compra, tá? Vamos pegar aqui um produto liberado. Depois você vai entender, para chegar no custo do produto, você vai entender nessa aula aqui que preço de compra é uma coisa, custo é outra. Não existe a palavra preço de custo, tá? Não fala isso não, tá? Porque preço é o valor que você compra. Só se você for, por exemplo, no Brasil, você tem regimes tributários. Qual o regime tributário que você tem? O Simples Nacional, lucro real e lucro presumido, tá? Então, para cada tipo de regime, você tem um cálculo tributário, além da NCM. Então, por exemplo, você comprou o produto, tem um preço de compra. Esse produto aqui, você pode ter crédito de ICMS, você pode ter crédito de PIS e COFINS, tá? Você pode ter o IPI, que vai aumentar o custo do seu produto, e também a substituição tributária. Então, depois que você tem essas variáveis, aí você vai conseguir fazer o cálculo, chegar no seu custo. Agora está o ponto. Então, você já fez uma etapa do price. Você sabe qual que é o seu custo. Mas lembre-se,
tem que estar com o cadastro correto. E se o cadastro estiver incorreto, todos esses cálculos vão ficar incorretos também. Então, beleza, tem um cadastro correto, agora eu vou calcular o meu custo, depois do meu custo, agora eu vou fazer a minha precificação. Se você é dono de farmácia, o que você pode fazer? É incrível, eu chego em várias farmácias e falo, como é que você forma preço? Aí, você sabe formar? Sei. Então forma aí para mim. Ninguém sabe, gente. Até assim um pouco de vergonha, porque a pessoa fala que sabe, mas quem que é o responsável? Qual que é a margem por categoria que você tem aqui? Então você tem que ter uma margem por categoria. Pode ser que você não aplique a mesma, mas você tem que ter uma meta. Exemplo, nesse produto, eu vou aplicar uma margem, tá? Vou aplicar uma margem aqui de 30%. Então, vou pegar o meu custo dividido por 1 menos 30%, se esse produto não tiver nenhum imposto na venda. Aí eu cheguei no meu preço de venda. Agora que eu cheguei no meu preço de venda, olha só, esse caminho é obrigatório, tá? Não é assim, eu não quero fazer isso e tal, tal. Não, é obrigatório você ter essa matemática dentro do seu negócio. Cheguei no meu preço de venda, o que você tem que fazer agora? Dar uma lapidada nesse preço de venda. Vamos pensar que esse preço ficou em R$30,14. Vende a R$29,90, entendeu? Gera menos dor para quem está comprando, a pessoa lê da esquerda para a direita, então ela vai focar no 20 e não nos 30, e isso aumenta a conversão. Então, essas são umas ideias que você tem que implementar e tudo está conectado. Então, a partir de agora, com esse vídeo agora que a gente está criando aqui, você começa a entender a percepção da importância do cadastro, da qualificação da pessoa para cadastrar, depois a metodologia de price, e não tem desculpa. Giovanni, eu não tenho price, não tenho condições. Tem. Seleciona dentro do seu negócio quem é a pessoa que gosta de matemática e coloca ela como responsável, tá bom? Um ponto importante aqui, que eu não falei, às vezes você negocia com o distribuidor ou com a indústria um desconto, então você negociou, não foi com a indústria, tá, gente? Nem com o distribuidor, foi com o representante deles. Esse cara pode te falar um desconto e, na verdade, ele não comunicar internamente esse desconto e vir um desconto diferente. O que você tem que fazer? Você tem um price? Tenho. O que esse price vai fazer? Vai avaliar e vai detectar uma divergência de entrada. Vai dividir essa divergência de entrada. O que ele vai fazer com essa divergência de entrada? Vai recuperar aquele dinheiro que foi a diferença entre o negociado e o enviado, para garantir a sua lucratividade. Por isso que eu estou falando, você tem que ter essa modelagem dentro do seu negócio para não perder dinheiro. Bom, Giovanni, assim, é um assunto muito complexo. Você falou aí, citou variáveis, situações, acho que realmente precisa ser um profissional bastante treinado e com bastante conhecimento de todas essas normas, essas variáveis, como eu disse aqui, para poder montar um preço do produto, né? Não é qualquer pessoa, né, que faz um... Eu, por exemplo, não seria essa pessoa da área de pricing, definitivamente. Eu costumo fazer um teste aqui, tá, Viviane? Eu faço um teste, eu estou até pensando em publicar esse teste no meu canal do YouTube, tá? Para quê? Para que outras pessoas acessem esses testes e façam teste com os funcionários novos, para ver se tem perfil ou não. O que eu vejo muito é erro na hora da contratação. E eu vou falar para você, é ruim para os dois lados. Tá? Se você contratar uma pessoa de humanas para fazer esses cálculos, a pessoa sofre o dia todo e não entrega resultado. Então, é ruim para a empresa e ruim para a pessoa, né? Mentalmente, a pessoa sai esgotada. Então, se você traz uma pessoa que gosta de lógica, no final do dia, ela sai feliz da vida, porque ela conseguiu implementar uma lógica, conseguiu implementar uma evolução, conseguiu achar um dinheiro que a empresa estava perdendo. Então, é super importante achar a pessoa certa, não insistir na pessoa errada. É ruim para os dois lados. E outro ponto, o mercado farmacêutico tem as suas próprias regras. Se você trouxer outra pessoa experiente de outro segmento para cá, ela vai ter que aprender as regras do mercado farmacêutico. Então, o que eu avalio assim no meu negócio? Eu avalio sempre o que é melhor. A pessoa, primeiro, ter o perfil e depois eu treino ela. Ela pode fazer um treinamento online para entender todos os conceitos. É muito melhor do que às vezes você pega uma pessoa pronta, mas ela não tem o perfil,
Então, porque o mercado farmacêutico é o único mercado, por exemplo, que os preços dos medicamentos são os únicos produtos que têm preço tabelado. Mas tem um preço na CMED e outro na revista. O que é isso, Giovanni? Tem preço fábrica e PMC. Então é mais fácil você trazer uma pessoa que tenha interesse e perfil, e aí eu qualifico ela, do que você trazer uma pessoa pronta, cara, e depois ela não tem o perfil, não conhece, vai ficar mais difícil, tá? Essa é a minha experiência. Aí, dica de ouro do Giovanni, você já sabe que precisa tomar muito cuidado na hora de contratar a pessoa para colocar na sua área de pricing. Bom, Giovanni, agora tem um outro ponto também relacionado ao pagamento correto de imposto, porém com economia, que é o local de origem de compra. Você comentou anteriormente comigo que, dependendo do estado, a farmácia pode pagar mais imposto naquele produto. Então, eu queria que você explicasse como que funciona. Comprar fora do estado de origem da farmácia, então, pode fazer essa farmácia pagar mais imposto? Vamos falar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o caos tributário do Brasil, tá? O Rio, ele tem uma regra geral, depois ele tem uma regra, que tem as distribuidoras maiores, ela tem uma segunda regra, e tem a regra do CODIM. Então, você tem 3 regras no Rio de Janeiro. Então, o cara que tem uma farmácia no Rio de Janeiro, ele tem que ter vamos pensar assim, um pouco a mais de trabalho para tomar uma decisão certa. Mas eu vou já dar uma dica para você, tá? Então, por exemplo, dando uma consultoria para uma grande rede no Brasil, a gente detectou que no Rio de Janeiro, se ela comprar, em vez de comprar da indústria para a rede, se ela comprar via distribuidor que tem CODIM, por exemplo, o que aconteceria? O custo dela ia diminuir, ou seja, se ela manter a mesma precificação, a lucratividade dela ia aumentar em mais de 10 milhões por mês. Entendeu? Simplesmente comprando de outro lugar, tá? Não estou falando que você que é pequeno, você vai ter esse impacto todo. Mas é importante a gente entender que o quê? O que é um custo aqui, ó? Essa parte de custo. Preço é uma coisa. Então, por exemplo, quando você compra de fora, você tem que entender o seguinte: o preço vem mais barato, porque vem menos crédito, tá? Então vem menos tributo. Vendo menos tributo, o preço tende a ser menor, tá? Internamente, o preço tem que ser maior. Mas isso aí, para mim, só que vem com mais crédito. Então, não importa para mim preço. A gente sempre tem que focar no custo. Qual que é o melhor custo desse produto aqui na minha gôndola, no meu estoque pronto para vender, tá? Então, você não vai se importar se vem de fora, se vem de dentro. Qual que é o meu custo? Por isso que você tem que entender essa matemática e tomar a decisão. Por que eu estou falando aqui para você isso? Porque às vezes você se esforça tanto para pagar boleto, contratar funcionário, vender por WhatsApp, vender online, acompanhar todas as tendências, gerir o mix de produto, para tudo isso no final você perder a lucratividade, porque não tem ninguém olhando para a sua lucratividade, porque ninguém está avaliando qual que é o melhor local de compra para te gerar o menor custo. Então, dei o exemplo do Rio de Janeiro, mas você pode comprar também uma mercadoria de outro estado. Aí vem sem ST. Aí você fala, opa, que beleza, hein? Valeu a pena. Só que você vai ter que recolher essa substituição tributária. E o outro que estava vendendo internamente já estava com a ST embutida. Então, o que você tem que comparar? Custo com custo, laranja com laranja. Não pode comparar custo com preço. Então, a aula de hoje também veio para quebrar isso. Preço não é custo, tá? Então, a importância é essa. Vou comprar interno ou interestadual? O Rio de Janeiro tem esse desafio a mais, né? Compro direto da indústria, acho que vou ter uma vantagem, cai numa tributação de uma regra geral, que é PMC menos sedutor, a ST fica maior e o custo fica maior. Então, todas essas dicas aí eu estou dando para você, porque tem que olhar esses pontos, e é importante, e o que importa no final é quanto que a sua empresa vai gerar de lucratividade para você crescer, pagar suas despesas, pagar todos os seus compromissos e continuar investindo em pessoas e crescimento. Infelizmente, o Rio de Janeiro não tem só o desafio do caos tributário, não, Giovanni. Ele tem desafio em muitas outras áreas, infelizmente. A gente espera que o Rio consiga aí se recuperar de tudo que ele vem vivendo. E aí, Giovanni, faz diferença, na sua opinião, a farmácia ter uma contabilidade que é familiarizada com as regras do varejo farmacêutico?
Porque você chegou a falar sobre isso no início. Queria saber a sua opinião sobre isso. Ó, não só faz como tem que ter uma contabilidade especializada. Você tem que pensar o seguinte: a pessoa forma em contabilidade, ela não aprende nada do mercado farmacêutico, tá bom? O mercado farmacêutico tem os produtos monofásicos, não é qualquer lugar. Então, quando você pega uma contabilidade, às vezes ele faz o quê? Ele faz uma contabilidade com uma loja de informática, ele faz a contabilidade com uma lan house, uma loja de roupa, para uma feira, para o pessoal da agronomia que tem na cidade. Então, isso que ele faz o imposto de renda, tudo. Então, ele não entende o que é monofásico, o que é lista positiva, negativa, tá? Então, pode acontecer o quê? Que o contador, na hora que ele vai fazer a contabilidade, ele faça o cálculo errado e pague mais tributo do que deveria. E ele te gera guia, você não sabe validar a guia, você só paga a guia. Na hora que você paga a guia, você fecha o olho e fala: nossa, o governo está me roubando. Mas, na verdade, você pode estar pagando errado. Outro ponto também, gente, eu sou contador também, mas tem contador que empresas de contabilidade que vai para o lado mais fácil. Qual que é o lado mais fácil? Pega todo o faturamento e cobra uma taxa por aquilo lá. Lembrando que no mercado farmacêutico, você tem que segmentar. O que tem substituição tributária é uma taxa, o que é monofásico é outra taxa, o que é monofásico com substituição tributária é outra taxa, e o que não tem nem monofasia e nem substituição tributária é outra taxa. Olhando assim, dá mais trabalho, tá? Então, por isso que você tem que procurar uma empresa de contabilidade que seja especialista em farmácia. Lembrando, uma dica aqui, a sua empresa, essa empresa, não precisa estar na sua cidade, tá? Eu tenho uma contabilidade que está em outro estado e nem por isso tem nenhum problema. Eu escolhi a contabilidade correta. Foi o tempo de você ir presencialmente lá, resolver as coisas, você não precisa, tudo online hoje, tudo muito mais fácil, videoconferência. Então, você pode estar em São Paulo, ter uma contabilidade no Rio de Janeiro, você pode estar no Rio Grande do Sul, ter uma contabilidade de São Paulo, não tem problema. Então, mas uma dica para você, coloque o seu contador num debate. Pergunta para ele, você sabe o que é lista positiva, negativa e neutra? Se ele não souber isso, te explicar com afinidade, troca a sua contabilidade agora. Essa é a dica para você, tá? Não espera, não, porque você está perdendo dinheiro. Faz só essa pergunta para o seu contador, tá? Não quero atrapalhar a vida dos contadores, mas se ele é contador de contabilidade, ele tem que estudar o mercado farmacêutico para ser contador de farmácia, tá? A Giovanni monta um quiz para os contadores, coloca lá 5 perguntinhas e aí a gente distribui aqui no canal para a galera perguntar aí para os seus contadores. Bom, eu fiz uma entrevista com o Geraldo Monteiro, que faz parte dessa série de planejamento tributário, o link está aparecendo aqui para você. O Geraldo explica como funciona a tributação no varejo farmacêutico, ele chega a comentar também alguns pontos que o Giovanni citou aqui, mas ele se aprofunda um pouquinho mais, então fica aqui o meu convite para você poder assistir. Bom, e eu quero te pedir para deixar o like nesse vídeo, não se esqueça, isso é super importante. O Giovanni parou de fazer o que ele estava fazendo, a agenda dele é super apertada. Depois de eu, Viviane, implorar bastante, Giovanni, por favor, ele parou para falar aqui com a gente. Então, olha, é muito importante que você deixe o seu like para valorizar não só o trabalho do canal, mas principalmente o trabalho do Giovanni, que compartilhou toda essa informação contigo. Combinado? Giovanni, quero agradecer a sua participação aqui no Descomplica. Obrigada. Eu que agradeço. E isso que a gente faz aqui, eu acho importante, a gente está fazendo isso aqui sem nenhum retorno financeiro. Na verdade, é uma contribuição por tudo aquilo que a gente consegue na vida, a gente consegue viver e quer espalhar esse conhecimento. Então, quando eu conto essas verdades do que você tem que fazer, eu estou te dando um atalho, tá? Para você não passar anos para tomar uma decisão aqui. Você pode tomar essa decisão rápido e ter o resultado mais rápido possível, tá? Pensando no seu negócio aí. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí. Obrigado a todo mundo do canal que está assistindo. Esse canal está sendo um sucesso. É um canal que colabora de verdade aí, trazendo temas relevantes para vocês. E é um prazer sempre estar com vocês aqui, tá bom? Muito obrigado, Viviane, pela oportunidade.
Bom, Giovanni, eu venho aprendendo que quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Então, uma gratidão enorme pela doação do seu conhecimento e do seu tempo. Muito obrigada mesmo. Prazer sempre muito grande falar contigo. E obrigada a você pela companhia. Espero que você aproveite muito esse vídeo. Rebobine a fita, como eu costumo dizer, assista várias vezes até você aprender todos esses conceitos que o Giovanni colocou. Muito obrigada, eu te vejo no próximo Descomplica. Tchau, tchau.